queridos alunos e alunas da nossa EBD, da nossa Igreja Batista Regular de Boa Vista. Vamos continuar, a nossa aula. Nós estamos falando agora sobre fazer a diferença. Quando nós temos uma vida nova em Cristo, quando Cristo entra na nossa vida, Ele faz a diferença mudando a nossa vida. E hoje nós vamos estar falando de um personagem da Bíblia, Nós vamos estar falando sobre Zaqueu. Quando Jesus teve um encontro com Zaqueu, ele fez a diferença. Vamos orar? Vamos pedir a direção de Deus. Nós vamos estar lendo a sua palavra e é o Espírito Santo de Deus que vai nos instruir nessa aula. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te damos graças porque o Senhor muda a nossa vida. Quando o Senhor entra na nossa vida, Deus, nós passamos a ser pessoas diferentes, mas pessoas diferentes para melhor. E agora que nós vamos aprender mais um pouco da Tua Palavra, pedimos que o Teu Espírito Santo venha, Senhor Deus, em cada lar onde essa aula está chegando, a atuar na mente e no coração. Que essa palavra, Senhor Deus, seja, Senhor Deus, exercida de forma prática por cada um que a ouvir. Esse é o nosso desejo, Pai. Precisamos do Teu agir, em nome de Jesus. Amém. Nossa aula de hoje, nós vamos estar falando sobre Jesus faz a diferença. Na aula passada, nós vimos como que Jesus entra na nossa vida e que essa vida passa a ser uma nova vida, passa a ser uma nova criatura. Lembra do versículo que nós lemos? Está aqui em 2 Coríntios 5,17. As coisas antigas já passaram, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, uma vez que Cristo está em mim, que Cristo me salvou, Ele transforma a minha vida e Ele me dá uma nova vida em Cristo. Nós vamos começar essa aula falando de comida. Como que está a sua alimentação aí nesses dias que sua mãe está em casa, que ela não está trabalhando, ou se ela está trabalhando em casa, ou indo para o trabalho um dia, dois não. Tem mães que estão assim. E os pais também, Tem pais que vai um dia, folga dois, não está uma vida normal. Então tem muitas pessoas postando na internet que estão fazendo comidas maravilhosas. Talvez você esteja feliz porque sua mãe está fazendo comidas bem gostosas que ela não tinha tempo para fazer, E por que eu estou falando de comida? Porque quando Cristo nos salva, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós e nós vamos ter uma vida que precisa de alimento. E esse alimento, ele é um alimento espiritual. Nas outras aulas que nós já tivemos, eu já falei que para a gente ter uma vida espiritual completa, a gente precisa comer um boi. Lembra o que é o boi? Bíblia, oração e comunhão, que é a igreja. Então, quando Jesus entra na nossa vida, ele faz a diferença. Por quê? Porque nós vamos agora ter uma vida espiritual que precisa ser alimentada. E na nossa lição de hoje, fala que Jesus, quando ele nos salva, ele passa a ser presente o tempo todo na nossa vida. Mas Jesus está presente nesse tempo de pandemia? Sim. Ele está na minha casa? Sim. Ele está comigo? Sim. Jesus, quando ele entra na nossa vida, quando ele nos salva, ele nos tira do pecado, e ele muda a nossa mente, ele nos faz pessoas diferentes. O que acontece? A Bíblia fala que ele passa a estar conosco. Sabe onde que a Bíblia diz isso? Pega a sua Bíblia, se você ainda não pegou, e abra em Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, 1:23. Esse capítulo 1 vai falar da genealogia de Jesus, vai falar do nascimento de Jesus. E no versículo 23 diz assim, a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, Jesus, ele é Deus conosco. A presença de Jesus todos os dias é a presença de Deus conosco. Então, uma coisa que a gente não deve ter dúvida é que Jesus, ele faz a diferença na nossa vida. E estar com Jesus é estar para sempre. Então, se Jesus me salvou, eu vou estar com Ele para sempre. Aqui, Ele está conosco. Quando nós morremos, quando nós não estivermos mais aqui, Ele ainda estará conosco. Por que isso? Porque Jesus é Emanuel. Aqui a gente leu.
Emanuel quer dizer Deus conosco. E por que estar com Jesus é estar para sempre? Porque ele mesmo prometeu. E ainda no livro de Mateus, agora nós vamos para o último capítulo, capítulo 28, vai dizer assim, ó, o que Jesus prometeu estar conosco. Tem uma promessa de Jesus nesse capítulo. Ele diz assim, ó, 28, deixa eu só conferir aqui na nossa revista essa referência, do 18 ao 20. Então vai aí, Mateus 28, 18 ao 20, diz assim, ó. Chegando-se Jesus falou-lhes, olha só o que Jesus disse. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então aqui Jesus está dizendo, certamente estou convosco. Então eu nunca estou só. Se Jesus já me salvou, se Ele tem a minha vida, eu nunca estou só. Então, Jesus, Ele prometeu estar conosco. E isso é uma coisa muito boa. Por quê? Porque nesse tempo difícil, a gente precisa lembrar disso. Tá muito difícil na sua casa? Tá mesmo? Eu imagino. Porque nossa rotina mudou, muita coisa mudou. A gente tem que se adaptar a algumas coisas e às vezes tem dias que são difíceis, né? Mas vamos lembrar da promessa de Jesus. Primeiro que ele tem um nome que fala que ele é Emanuel, Deus conosco. E depois tem uma promessa dita por ele mesmo na sua palavra. Olha que precioso. Eu estou convosco todos os dias. Então ele está comigo, então mesmo que fique difícil algumas vezes, lembra que Jesus está lá na sua casa. Jesus está com você. Jesus está aí pertinho para te ajudar. E ele nos ajuda. E outro tópico da nossa lição hoje, que é estar com Jesus transforma vidas. Então, se você está com Jesus, sua vida vai ser transformada. Uma pessoa que está com Jesus, que Jesus salvou, a vida dela vai ser transformada. E hoje a gente vai ver a história de um homem que a vida dele foi transformada quando ele teve um encontro com Jesus, quando Jesus o salvou. Que é a história de Zaqueu. Agora eu quero que você leia comigo. Nós vamos ler aqui 10 versículos de Lucas 19. Então, abre a sua Bíblia no livro de Lucas. Mateus, Marcos, Lucas, está bem pertinho aí. 19, preciso ler essa história de Zaqueu com vocês, que diz assim, ó, é uma história que quem já está na igreja há algum tempo já ouviu, mas nós vamos ler. Lucas 19, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Zaqueu era um homem rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Zaqueu era baixinho. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro para vê-lo, já que havia de passar por ali. Zaqueu subiu numa árvore. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém pousar em tua casa. Apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, o restituo quadruplicado. Sabe o que Jesus disse para ele? Versículo 9. Hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Olha que história maravilhosa. Como que Jesus fez a diferença aqui nessa vida? Quando ele encontrou Zaqueu, não foi Zaqueu que encontrou Jesus, não somos nós que encontramos, porque nós estamos mortos no pecado. Mas é Jesus que nos encontra. E Zaqueu era um cara rico, ele trabalhava com impostos, cobrando impostos das pessoas, cobrando dinheiro das pessoas para ter certos
se você comprava um terreno, você tinha que pagar um pouco desse dinheiro para Zaqueu, que era um imposto, e esse imposto, se ele tinha que cobrar, a lei dizia que ele tinha que cobrar R$ 50 de imposto, Zaqueu, ele cobrava R$ 1.000 de imposto. Então ele fraudava as pessoas, ele enganava as pessoas, ele não era um homem honesto, um trabalhador honesto, antes de Jesus encontrar com ele. Ele era um cobrador de imposto. E aí ele ouviu que Jesus ia chegar naquele lugar. E aí o que foi que ele fez? Vou ver quem é esse Jesus. Ele subiu numa árvore e falou, ele vai passar, eu vou ver quem era, uma curiosidade. Só que Zaqueu não sabia que Jesus ia fazer a diferença na vida dele. Não sabia que Jesus ia encontrá-lo. A história de Zaqueu, ela nos mostra que quando Jesus entra na vida de alguém, não tem como essa vida continuar do mesmo jeito. Jesus, ele vai fazer a diferença. E ele fez a diferença na vida de Zaqueu. A Bíblia fala aqui que Jesus, ele foi para a casa de Zaqueu e lá Jesus transformou a mente e o coração de Zaqueu e ele entendeu que ele era pecador. Quando ele diz, Senhor, se eu fiz uma coisa errada para alguém, eu vou devolver o dinheiro que eu peguei daquela pessoa e eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Então foi ali que a vida de Zaqueu mudou. Ele teve a vida dele transformada. E a partir dali, ele não foi mais a mesma pessoa. Se Jesus entrou na sua vida, a sua vida precisa ser transformada. Tem que ter alguma diferença. Jesus nunca entra na vida de alguém ou salva alguém e aquela vida continua do mesmo jeito. Principalmente a vida espiritual. Zaqueu, qual foi a primeira coisa que ele fez? Reconheceu que era pecador e disse, eu não quero mais pecar, porque agora eu conheci Jesus. Então Jesus, ele faz a diferença na nossa vida. Aqui na revista diz assim, você consegue dizer alguma coisa que Jesus mudou para melhor na sua vida? O que mudou na sua vida a partir do momento que Jesus entrou? Qual foi, assim, algumas coisas que mudaram? O que você entendeu que você estava pecando antes, que hoje você não faz mais, porque você entendeu que Jesus que a palavra de Deus diz? O que mudou? Agora pense em alguma outra coisa que precisa mudar e que só Jesus pode fazer isso. Às vezes tem coisas na nossa vida que ainda precisam ser mudadas. Quando Jesus encontrou Zaqueu, a Bíblia fala que algumas coisas mudaram na vida dele, né? Principalmente em relação ao trabalho dele. Eu imagino no outro dia, quando Zaqueu chegou no trabalho dele, que foi cobrar um imposto e que ele não cobrou um preço absurdo que era ilegal, mas ele cobrou de forma honesta aquilo que era certo. Sabe, algumas pessoas, eu imagino, devem ter, esse cara tá diferente, vai cobrar só isso. O que aconteceu com ele? Então, Zaqueu mudou a vida dele no trabalho. Será que a sua vida mudou lá na sua escola, depois que você encontrou Jesus? Será que a sua vida é diferente das pessoas que não têm Jesus? Ou você continua da mesma forma, fazendo as mesmas coisas? Então, na nossa parte prática, na nossa lição, a gente tem que pensar nessas duas coisas. O que a gente vai descobrir aqui de prático? O que você vai fazer? Eu vou pedir para vocês fazerem duas coisas. A primeira, aliste coisas que Jesus já mudou na sua vida. Então, pecados que você praticava antes, você vai alistar. Você não vai precisar ler essa lista para mim. Isso é uma coisa para você fazer a sua própria avaliação. Então, o que Jesus mudou? O que eu pensava antes? Como é que eu penso agora? Você pode pedir ajuda dos seus pais. Alguma coisa mudou na minha vida depois que Jesus entrou? Seu pai, sua mãe, quem mora com você, seu irmão, vai poder dizer, né? E a outra lista que você vai fazer, coisas que Jesus precisa mudar. O que Jesus precisa mudar? Eu vivo com medo. Nessa época, eu acho que meu pai vai pegar o coronavírus, minha mãe vai pegar o coronavírus, eu vou pegar, vai todo mundo morrer, então eu tô com muito medo, eu acho que Jesus precisa mudar isso no meu coração. Lembra do versículo que a gente leu, que ele está conosco? Eis que estou convosco todos os dias. Então, se Jesus está na sua casa, você não precisa ter medo. Porque mesmo que o vírus entre lá,
se alguém vier a falecer, a morrer, Jesus ainda assim vai estar com você e ele sabe o que faz. Jesus não erra. Jesus não é malvado. Jesus não é, vou deixar o vírus entrar, você vai ver. Não. Jesus, ele nos ama. E nessa situação de pandemia, ele continua no controle de todas as coisas. Tem 3 coisas que a gente precisa ter certeza. Que Deus, ele não comete erros. Deus me ama e ele está no controle. Então, se há medo no seu coração, isso é algo que precisa mudar. Se Jesus já entrou na minha vida, o medo vai vir. Ai, eu tô com medo. Mas Jesus está comigo. Eu vou orar e dizer, Senhor, tira o medo do meu coração. Porque a tua palavra diz que o Senhor está aqui na minha casa, que o Senhor está comigo. Não é que você não vai sentir o medo vai vir. Mas você vai reagir diferente, você vai orar reafirmando o que a palavra diz de Deus sobre isso. Às vezes é uma tristeza que você tem, desde que quando começou isso, você fica triste, você fica desanimado. Nós não temos motivos para estar triste, porque Jesus está conosco e Ele é o nosso motivo de estar feliz. Então conversa com seus pais sobre essa tristeza, ora, lembra, né, de que Jesus ele faz a diferença na nossa vida. E o último tópico da nossa lição, estar com Jesus é um privilégio. O que é um privilégio? É algo que poucas pessoas têm. Não são todas as pessoas que têm Jesus. E se você tem Jesus, isso é uma coisa maravilhosa que você tem diferente das outras pessoas. É um privilégio, é algo bom. Então, estar com Jesus é um privilégio. Foi um privilégio de Zaqueu, quando Jesus passou embaixo daquela árvore. E ele nem queria conhecer Jesus, ele queria só ver quem era. Ele só queria saber o que estava acontecendo, ele era um curioso. Mas a Bíblia fala que Jesus olhou e disse, vem Zaqueu, eu quero você. Ele foi um privilegiado, sabia? Muitas pessoas não aproveitaram a presença de Jesus quando ele esteve aqui. Muitas pessoas não foram salvas por Jesus como Zaqueu foi. Então, Jesus quer que estejamos com ele. Fazia parte do chamado dos discípulos que estivessem com Jesus, porque só pela convivência diária ele poderia ensinar-lhe coisas extraordinárias. Conviver com Cristo foi um privilégio único para aqueles homens. Aqui está falando dos discípulos de Jesus. Jesus, quando ele esteve aqui, ele chamou homens para caminhar com ele, para ensinar esses homens, porque Jesus sabia que quando ele morresse e ressuscitasse, ele ia voltar para o céu. E esses homens iriam continuar aqui fazendo o trabalho, que eram os discípulos de Jesus. Então, esses homens, eles foram privilegiados. E nós também somos privilegiados como os discípulos de Jesus. Nós estamos aqui para ser salvos por Jesus, para aprender essa palavra, mas também para continuar pregando essa palavra para outros que precisam ser alcançados por Cristo. Que privilégio maravilhoso. Então, nessa lição, Jesus faz a diferença. A gente aprende que estar com Jesus é estar para sempre. Estar com Jesus transforma vidas, como transformou a do Zaqueu, como transformou a minha, como transformou a sua. E estar com Jesus é um privilégio. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus porque Ele está conosco através do seu Filho Jesus. Senhor, nós te louvamos pelo privilégio de ter Jesus na nossa vida, de termos sido alcançados pelo poder da Tua palavra, de termos a mente transformada e renovada por essa palavra. E assim como o Senhor transformou Zaqueu, e ele percebeu os seus pecados, se arrependeu e passou a viver uma vida diferente, pedimos que o Senhor faça isso a cada dia na nossa vida, na vida de cada aluno, na vida de cada pessoa que está assistindo essa aula. Que o Senhor, com o teu poder, traga o arrependimento genuíno no seu coração, que haja mudança de vida, que haja vida diferente. Ajuda, Senhor Deus, essas pessoas a fazerem, Pai, essa lista de coisas que ainda precisam mudar, coisas que não mudaram ainda, e uma lista de coisas que já mudaram, porque o Senhor é bom, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é Emanuel, Deus conosco, e nós oramos em nome de Jesus. Amém.